1922, 1922, quando o Epitácio Pessoa estava comemorando os 100 anos de independência do Brasil. Foi algo espetacular. Os caras gastaram dinheiro. O Brasil era um país pobre, não tinha dinheiro. Inclusive, eles estavam fazendo reforma no Rio de Janeiro e tiraram aqueles casarões antigos, onde morava preto. Sabe que eles não gostam de preto. Político não gosta de preto, a maioria não gosta. E a maioria não é preta. Então até se entende isso. É a maioria de elite e não gosta. Começo já dizendo isso. Então, eles pegaram, abriram a Avenida Rio Branco, tiraram tudo que é casa de pobre do meio e foi um horror. Foi uma reclamação total no Rio. E aí comemorou a independência. Fizeram vários palacetes, mais de 100 palacetes, para abrigar aquelas autoridades que vinham de fora. Palacete da Alemanha, palacete dos Estados Unidos, para comemorar. Era uma grande feira internacional. Cada país mostrava a sua tecnologia, e o Brasil queria mostrar que era um país da moda, que era um país de ponta. Você fica aqui, tá? Para me ajudar. Que era um país de ponta. Então, o que foi que aconteceu de fato ali? Aconteceu que naquele dia o presidente, isso demorou um ano, hein? Essas festividades demoraram um ano. Os 100 anos de independência do Brasil. O Epitácio resolveu também fazer o lançamento do rádio do Brasil. Foi a primeira transmissão oficial, porque já haviam acontecido outras transmissões pelo Brasil afora. Por exemplo, em Porto Alegre, o padre Landel, acho que Roberto Landel, era um padre cientista, mas que não teve apoio de ninguém, ficou no ostracismo, a igreja não apoiou, os políticos não apoiaram, e ele, dizem que é o inventor do rádio, antes até do próprio Marconi. Veja que situação bizarra, né? Mas como que ele ia provar isso? Os caras não queriam investir nele, né? Eles não gostavam de investir nisso. Você sabe como é política. Os políticos só investem naquilo que dá voto. E isso, naquele momento, não daria voto. Mas até o Telégrafo dizem que ele tem uma grande participação. Então, o padre Landel não tem moral porque ele é brasileiro. E brasileiro no mundo praticamente não tem moral nenhuma. Mas dizem, e estão estudando isso, e ele até inventou o rádio antes do Marconi. Aí veio Pernambuco, nosso vizinho do Nordeste. Dizem que ele também, lá os pernambucanos, fez a primeira transmissão em 1919. Antes, portanto, da transmissão que ocorreu no Rio de Janeiro, né, ali nas proximidades de Copacabana. Então, 1919, a Rádio Clube de Pernambuco iniciava suas transmissões. Mas, oficialmente, foi no Rio. Eles compraram 80 receptores, um aparelho de rádio, lá nos Estados Unidos, distribuíram para os amigos, os ricos, para ouvir as primeiras transmissões de rádio. E o que foi que aconteceu ali? Ficaram a ouvir a música tocando ali de Carlos Gomes, ou Guarani, aquela que abre a voz do Brasil. E todo mundo se arrepiou, cara. E havia naquele momento ali, daqui a pouco eu vou trazer áudio para relembrar grandes nomes, áudio e um videozinho com o nosso inesquecível Armando Mariani. Oh, que é isso? Armando Mariani está vivíssimo. Armando Oliveira, o nosso queridíssimo Rui, acho que você nem lembra mais, Rui Beltrão. Era Beltrão? Acho que era isso. É que eu sempre esqueço o nome do meu xará. Ele era médico odontológico, já fez tratamentos de meus dentes há muitos anos e foi uma fera na Rádio Excelsior da Bahia. Vou trazer também, eu acho que está aí na produção, está aí, Genésio Ramos, ao lado de Paulo Souto. Paulo Souto devia ter uns 20 anos. Era comentarista da Rádio Sociedade da Bahia. Tio Ed e o seu inesquecível amigo, os dois estão morando no céu. O nosso papá, o pai do Edmundo Filho, o Edmundo Carvalho, fera. Ele narrava o jogo e dizia assim, e é caixão e vela! Quando o gol saía e o adversário ficava batido. Então, Edmundo de Carvalho, um gênio, trabalhou no Rio de Janeiro, ao lado do tio Ed, o Ed Carlos, que foi por muitos anos a grande audiência da Rádio Sociedade, a quem a gente tem que tirar o chapéu. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Mas eu estava lá em 1922.
vários médicos baianos, engenheiros, ricos, quem mais? Enfim, empresários, eles estavam assistindo aquela transmissão. E vieram empolgados para a Bahia também fazer esse lançamento do rádio aqui na terra de todos os sábios. E foi isso que eles fizeram. 2 anos depois, fizeram a sociedade, por isso que a primeira emissora chamava Rádio Sociedade, porque ela é fruto de uma sociedade de união. Médicos, engenheiros, políticos, enfim, todos se deram mãos, porque os equipamentos eram muito caros. E conseguiram botar um transmissorzinho desse que hoje parece transmissor de rádio comunitário. E começaram as suas transmissões. O povo foi gostando, e aí foi o que aconteceu. O rádio precisou, lá nos anos 30, isso foi em 24, fazer um investimento, e o governo do Estado percebeu, porque Getúlio Vargas já havia percebido que o rádio seria um grande instrumento para ele governar o país, ainda mais um país gigante como este, onde ele podia falar, conversar, fazer as suas coletivas de boa. Ele começou a usar o rádio, né? E a investir em rádios cada vez mais fortes. Tá? E aqui não foi o contrário. Eles conseguiram, com o governador da época, aumentar o transmissor da rádio através de um empréstimo que foi cedido pelo governo. Participaram dessa reunião da fundação da rádio, só para você ter uma ideia, isso já no início, o avô de Daniela Mercury, a nossa querida cantora. O Mercury cedeu seu palacete, que ficava ali pela Rua Chile, Campo Grande. Ele cedeu o seu palacete. Não tenho certeza se era Rua Chile ou Campo Grande. Mas aquele palacete era uma festa, uma confraternização, e foi criada a Rádio Sociedade da Bahia. Tá? Lá no mês de março, no ano da graça de 1924. É por isso que nesse mês, esse ano, e nesse mês, ela está completando 100 anos de existência. E aí, meu irmão, começaram os programas de auditório, o grande boom, as transmissões esportivas lá da Graça, surgiram grandes narradores, né? Excelentes narradores, principalmente a partir dos anos 40, 50, 60, e aí foi embora. Não há como você esquecer nome como José Jorge Randã, que era o galã do rádio, morreu há pouco tempo, um homem fantástico. Ele apresentava, fazia as rádios novelas e era incrível. E na parte musical, quem participava desses programas? Dorival Caymmi, o próprio Gilberto Gil, que já foi participar, o José Trindade, que é um personagem que fez sucesso na TV brasileira, né? Muito sucesso no Chico Anísio, em outros programas de Você Dá Risada, porque o Zé se tornou um homem muito engraçado. E no filme de Pornô Chanchado, ele era a figura principal ou um dos astros, o grande Zé Trindade, que começou ali nas radionovelas da Rádio Sociedade, Riachão. E aí depois veio a Rádio Excelsior, a Rádio Cultura, a Rádio, se eu não me engano, parece que a Rádio Sociedade de Feira foi a segunda, e por aí foi. E hoje nós estamos com muitas emissoras de rádio espalhadas pelo Brasil. Nomes como eu conheci quando eu entrei na Rádio Sociedade em 79, o Baldo Câncio de Carvalho, foi narrador esportivo, e foi uma fera também daqueles tempos. O Rui Brandão, eu errei o nome do cara, o Rui Brandão, esse fantástico comunicador, que você vai ouvir a voz dele, apresentando um programa de auditório. Essa live aqui é para a gente realmente incentivar, tá? Quem é que está mandando um abraço aqui para mim? Me dá meu óculos ali, Karen, o meu óculos de grau, tá ali. Essa live exatamente é para a gente fazer esses ajustes históricos sobre o rádio. Aqui tem um parceiro que está aqui mandando um abraço. Tá? Então, essa é uma história que a gente conta um pouquinho do rádio, para que ele não fique totalmente sem história. Né? Tudo na vida precisa de história. Não está dando para ver porque a iluminação realmente não é meu óculos. É o Luiz... meu amigo Luiz Roberto Alves. A gente fez muitos eventos juntos aqui em Salvador Luiz, para enaltecer o rádio. Mas os políticos não nos ajudavam.
porque senão nós estávamos com uma grande quantidade de material, viu, Luiz, para fazer um museu espetacular. Foi ontem, acho que foi ontem, Luiz. Eu dei entrevista na Rádio Sociedade. Eu fiquei uma hora lá com o nosso amigo, nosso queridíssimo amigo, vamos colocar assim, né? Porque é uma figura muito querida, o Adelso Carvalho, e no programa Sociedade Urgente, e eu falando um pouco da história da Rádio Sociedade, que teve o nome como o Baldo Canto de Carvalho, né? O José Jorge Randan, o Genésio Ramos, né? E tantos nomes. O nosso amigo está dizendo que a gente tem que retornar aos eventos. É porque nós fizemos eventos de rádio, quando a Rádio Cidade completou 85 anos, sei lá, muitos anos. Há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu e Luiz Alberto, o famoso Betinho, já fazíamos eventos. Hoje ele está um pouquinho fora da Bahia, está um pouquinho distante. Mas a gente fazia juntos esses eventos para homenagear o rádio. Vamos voltar assim, por que não, Betinho? Estou dando o primeiro pontapé, para mostrar às pessoas um pouquinho a história desse rádio. Não podemos esquecer nomes que marcaram, fizeram sucesso. Já no nosso tempo aí, o Betinho, o Sabuca, né? Lá na Rádio Sociedade, Moisés Azevedo, tantos grandes nomes, Léo Silveira, rapaz, só nome bala. Quem está entrando aqui também é seu amigo, viu, Betinho? É o nosso Bruno Reis, que está aqui agora. Não é o prefeito. O prefeito não está me dando essa honra, e senão eu ia pedir investimento a ele para a gente fazer uma super live. Mas eu vou fazer com o Bruno, se você estiver aqui também. O Bruno é especialista em criar sites, é fazedor de sites, e também em lives, tá? Em podcasts. É muito bom o nosso amigo Bruno Reis, que acabou de entrar aqui. É porque ele está no NV1 TV. Ele não quer botar o nome dele. Bota seu nome, rapaz. Seu nome é muito mais forte do que o NV1. Vou falar igual o Marco Antônio, vou lhe dar logo um pitó no ar. Fazer igual o Marco. Grande Marcão. Um abraço para o Marco Antônio, outra fera do rádio. Então, o rádio é isso. Começou assim, lá em 1822, numa grande feira internacional, para comemorar os 100 anos da independência do Brasil. 80 receptores de rádios foram comprados nos Estados Unidos e 80 ricos ouviram as primeiras transmissões, que foi o Guarani, aquela música que abre A Voz do Brasil, aquela música clássica, de passagem. Aí depois o rádio, a partir dos anos 30, assume o poder no Brasil, na Nova República, o nosso querido Getúlio Vargas, que começa a ver o rádio como um lugar, né, um aliado, para ele se perpetuar como ditador, como foi aqui no Brasil. E hoje a gente vê todo mundo usando rádio, político, não político, todo mundo usa. Só que não usa o rádio é o pobre do radialista, não é? Ainda mais hoje, que ele é massacrado, viu, Betinho? Viu, meu caro Bruno? Ele é massacrado. Pode enviar essa live aí pro pessoal, viu, velho? Vai enviando essa live aí, que é a primeira. Claro que vai ter pouquíssimas pessoas, porque nós estamos fazendo a primeira. Mas envia aí, Bruno, você que é bom nisso, envia aí para os amigos, bota no canal Fala Cidade, manda para Marco Antônio, para a gente arrumar um povinho, porque depois que a live termina, é que ela começa a fazer sucesso. Então é isso que eu queria dizer, foi assim que começou. Aí esses médicos, engenheiros, empresários que estavam lá em 1822, na primeira transmissão oficial de rádio, esses caras foram lá, assistiram e aqui implantaram a Rádio Sociedade da Bahia. Aí foi um sucesso. Principalmente a partir dos anos 40, 50, a rádio arrebentou. Um velho amigo que já está no céu, era presidente, vocês dois conhecem, do sindicato, da associação, aliás, dos aposentados, o nosso querido Gilson. Eu entrevistando ele um dia na Rádio Sociedade, ele me disse que a grande alegria dele foi quando a guerra acabou. Eu falo a Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando ele estava com os amigos ali no 2 de julho e ligou na Rádio Sociedade e entrou aquele velho BG. Nesse momento acaba a Segunda Guerra Mundial. Os aliados saíram vencedores. A turma do eixo foi derrotada. A turma do Hitler já era. Claro que foi uma linguagem rabuscada. Não é essa linguagem solta, livre, como eu estou colocando aqui.
mas foi mais ou menos isso. Atenção, senhoras e senhores. Preste muito atenção. Termina a Segunda Guerra Mundial. Hitler e seus aliados foram derrotados. O Brasil sai vencedor com os Estados Unidos, Inglaterra, França. Quem mais? França, Inglaterra, Brasil, Estados Unidos. Mas outros países. E acabou a guerra. Foi a Rádio Sociedade quem disse. Aqui só se ficou sabendo pela Rádio Sociedade da Bahia. Então, nesse momento, o rádio começou a mostrar a sua importância, a sua elegância, a sua responsabilidade com a sociedade. Tá? Então, parabéns ao rádio, parabéns aos 100 anos. Mas, para Betinho, que é um apaixonado por rádio, eu vou ver se eu consigo achar aqui, Betinho, e Bruno também é outro aficionado, eu vou ver se eu acho aqui. Você vai ouvir 1960, Rui Brandão, olha só, cadê seu Rui? Vem cá, seu Rui, apareça aí, vamos ver se eu consigo botar seu Rui aqui. Rui Brandão, vocês vão ouvir agora aí, Rui Brandão, em um programa de auditório, uma homenagem a esse grande comunicador de rádio, a essa fera, a um dos pioneiros do rádio da Bahia. Programa Atração com 8. Uma gentileza do Cairu Tabacaria Casa da Sorte. Mobiliaria Nova Aurora. Oficina de Rádios Egnazzi. Casa Garrido. Bem, amigos, vamos agora no cartaz da noite. Sentiram aí? Essa era a voz do grande Rui. Né? Não sou eu não, hein? Eu sou muito pequeno diante desse Rui. Deixa eu ver se eu tiro aqui essa imagem. Mas eu tiro, sim. Ela entrou, ela tem que sair. Aqui o Bruno não está aqui, o Bruno me ajudaria. Bom, deu para sentir o Rui, né? Vamos ouvir agora uma outra narração. Agora uma narração. Esse é o Genésio Ramos, o grande Genésio Ramos. Vamos ouvir o Genésio Ramos com Paulo Souto. O Luiz Alberto conhece essa gravação. Paulo Souto e Genésio Ramos. 1964. Memórias do Rádio. Bahia e Ceará Sporting. Era assim que o Ceará era chamado. Narração, Genésio Ramos. Com algumas figuras importantes ao lado dele. Reportagem Antônio Carlos Ancoforado e Gouveia Filho. Carmelito Almeida. Era a década de 60. O início dos anos 60. O jogo Fluminense de Feira de Santana e o Ceará Sporting. Era assim que era chamado o Ceará. O narrador, então, chefe de esporte da nossa PRA4, Rádio Sociedade da Bahia, era Genésio Ramos. Antônio Carlos Alcoforado, Gouveia Filho. Plantão esportivo, Carmelito Walter de Almeida. E o comentarista, Paulo Souto. Num trabalho do pesquisador Farias, que eternizou este momento especial do rádio baiano, vamos à peleja entre Fluminense e Ceará Sportivo. Pela ponta esquerda entrou Misael, joga-se contra o Cearense, a bola sobra e fica para Chinezinho. Sai da área pela direita, prepara-se Chinezinho, correu até a sua intermediária, prepara a jogada, combinou para Almeida, que está pela ponta direita, lutou com o Espanhol, quer passar por ele, perdeu mais à frente, ele está colocado no Lucena pela ponta, lança para Dedé, corta bem colocado o chinês, põe para fora quando entra Ritter. Na representação do Ceará, vamos ver quem vai sair. Paulo Souto comenta o jogo aos 45,5. O Fluminense fez uma substituição, não entrou Deves, mas entrou Vieraldo, que é realmente um jogador de boas possibilidades ofensivas. De modo que, já sem tempo de se armar no seu possível novo esquema, o Fluminense vai tentar, na etapa complementar, armar-se e decidir a partida a seu favor. O Ceará também fez uma outra alteração e é exemplo do que acontece com o Fluminense. Realiza uma má partida, de modo que no plano geral o jogo não agrada de forma alguma. Então, aí os senhores sentiram esse trabalho muito interessante do produtor Farias, de saudosa memória, mas que nos deixou esse trabalho bonito, né? Lindo, para que a gente possa aprender um pouco sobre o rádio da Bahia. Paulo Souto, ele que foi governador da Bahia, como vocês sabem, recentemente foi o cara responsável pela parte financeira do governo do ACM Neto, acho que foi secretário da Fazenda, e era radialista também
Começou na Rádio Sociedade. Como é que tá aí, Karen? Ali? Tá centralizado? Tá bom? Tá torto, não? Não tá parecendo um pedaço de mim, não? Então vamos acertar aqui para você ver se tá bom. É minha filha Karen Maria e João, eles estão me orientando aqui para que eu faça. Agora tá bom? Tá bom aí, João? Ok. Então, o que aconteceu? Ele se tornou um grande nome nacional, e principalmente no Nordeste e aqui na Bahia, né? E chegou a ser governador do estado da Bahia, o grande Paulo Souto. Isso é incrível, tá? Isso merece todos os nossos parabéns, tá certo? É isso que a gente está aqui tentando transmitir para vocês. Vamos a mais uma mensagem? Eu estou aqui meio perdido, mas eu vou trazer aqui mais uma para vocês. Tem aqui mais um aqui, muito interessante, que vocês vão gostar. Porque só tem coisa boa aqui hoje. Eu vou apresentar aqui agora, cadê? Vem cá. Eu trouxe aí o Rui Brandão, o Paulo Souto com o Genésio Ramos, foi chefe de esporte da Rádio Sociedade, e agora eu vou levar essa figura aqui, ó, que vocês conhecem e respeitam, como eu. Aliás, eu tive a audácia de ser chefe dele de equipe. Foi muita audácia da minha parte. A ética, a credibilidade, o homem de Uruçuca, pertinho da cidade de Betinho, Armando Oliveira. Não me impressiona muito, por exemplo, essa história de a Ponte Preta nunca perdeu para o Vitória. Isso é relativo. Tabu foi feito para a gente quebrar, como o perdão foi feito para a gente pedir. O Vitória não tem por que se preocupar? Tem sim. Tem que se preocupar e muito. Com o Aí vocês ouviram um pedacinho do nosso querido. É só para matar saudade, né? É só para matar saudade dessa fera do rádio brasileiro, esse homem incrível, né? Essa figura incrível do rádio que nos deixou com muita saudade. Eu tive a oportunidade de estar lá, o Betinho também, na época que ele nos deixou, tá? Essa figura que para sempre ficará guardada no nosso coração. Estou tentando sair aqui. Então, já que não quer sair, deixa eu botar esse aqui. Esses dois aqui vocês vão lembrar muito bem. Ou é só um, deixa eu ver se é só um. Vamos ver aqui. Ed Carlos, tio Ed. Vamos ouvir o tio Ed. A voz do tio Ed. Essa belíssima voz, esse incrível companheiro de rádio. É o Show da Manhã e você, uma parceria pra valer. E o senhor? E a senhora? Sabem disso? Com quem estão? E o que é que estão fazendo seus filhos agora? Mas o registro, né, interessante. Esse foi o grande tio Ed, essa figura, eu diria, marcante do rádio, merece o nosso respeito, porque ele ajudou o rádio a ser grande. O tio Ed é um desses caras que ajudaram o rádio a ser muito grande, diga de passagem. Vou trazer mais um, Betinho. Você também lembra desse aqui? Este é grande também. Aliás, ele vai estar ao lado do amigo dele, ao lado do tio Ed. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Deu uma travada aqui, mas a gente vai destravar já já. Aqui agora, vamos ver se vai. Vamos ver. Ed Carlos já foi, né? Então vamos ver aqui mais um aqui. Vamos trazer aqui esses dois. Programa que o Bruno apresentou, mas que tinha como apresentador oficial o nosso querido Carvalho. Se você não quer ver a notícia, não deixe que o fato aconteça.
Olha, ora Salvador! A partir de agora apresentamos para um Brasil de audiência. O mais badalado, mais incrementado programa policial humorístico do rádio brasileiro. A Sociedade contra o Crime. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Sociedade da Bahia. Direção-geral Bernadette Santos. As manchetes policiais do dia. A violência contra idosas. O depoimento do motorista. Mãe e filha mortas a golpes e pauladas. Realidade. Aí então vocês viram, aumenta o som aí, cara, eu ver como é que está esse som. Os senhores viram esse trabalho fantástico. Vou pedir ao Bruno, está até aqui, vou pedir a você, Bruno, para você fazer esse trabalho aí de mixagem, né? Você mixar esse material com aquelas trilhas que você sabe, você que foi apresentador também, você gostava de apresentar o Sociedade Alerta, a sua responsabilidade é colocar as trilhas. Eram os irmãos Coragem, a Vale 007, né? Eram as trilhas que marcaram esse sucesso todo aí do tio Ed Carlos, a nossa querida Gal, antes era a dona Célia de Almeida, Kiaus, isso nos anos 60, né, 70. O Betinho falou de nomes como Geraldo José. Eu acho que ele não trabalhou na sociedade não, Betinho, mas os 100 anos de rádio merece, porque ele foi um dos maiores radialistas de todos os tempos. Júlio César Santana trabalhou na sociedade e trabalhou na Rádio Excelsior. Aliás, eu fui substituir o Júlio na Rádio Excelsior e o Júlio veio para o meu lugar, na época, na Rádio Sociedade. Estava começando os tempos mágicos de Luiz Pedro Irujo, né? O Dom Pedro Irujo, que acabava de comprar os diários associados das mãos de Chateaubriand, lá no início no final dos anos 70. E a Sociedade revolucionou o Alfredo Raimundo, o rádio. Essa é a grande realidade. Revolucionou completamente o rádio. O Juruna falou, o Betinho falou de outro nome, é porque o Betinho é irmão de Juruna. O Betinho falou de outros nomes também, que merecem também o nosso respeito e a nossa homenagem. É isso, gente. Eu só passei aqui para fazer essa live, para deixar para vocês esse pedacinho da história que vai ficar agora disponível aí, para vocês mostrarem aos amigos um pouco do rádio. Para a semana vai ter mais. Para a semana vai ter mais live. Pode me aguardar aí, ok? Muito obrigado. 100 anos de rádio. Agora só uma reflexão. Nesses 6 anos, o rádio só está fazendo piorar, viu, Betinho? Saudades dos bons tempos em que o rádio era uma diversão. É verdade. Você entra nas emissoras de rádio, os profissionais estão todos tristes. Porque estão acuados. Os dirigentes de rádio são os verdadeiros abacaxis, né? Os caras sem nenhuma qualidade intelectual, ou são laranjas. Então, eu falo porque para mim não tem problema nenhum. Eu já falava quando eu estava precisando trabalhar, imagina agora. Tá? Então, é realmente muito complicado isso aí. Essa é a grande realidade. Mas, de qualquer forma, o rádio ainda está vivo. A Rádio Sociedade, a Rádio Clube, a Rádio Sociedade, Piatã, Itapuã, Bandeirantes, aquela rádio que toca só música brasileira, mas eu não vou falar porque são pouquíssimos locutores aqui, é importada lá de São Paulo, não vou contar, só se tivesse mais profissionais da Bahia, tá? Qual é outra rádio que também respeita? Sim, a 104, tá certo? A GF1, não é a Globo, estou falando da GF1. Acho que a Globo também, agora tem a Globo, né? Que antes era a Globo e a Globo virou GF1. E agora tem a antiga Globo, que parece que já mudou de nome, é digital. Essa também paga os funcionários. Mas o resto, os caras querem que você venda o comercial, dê o dinheiro para ele, você fica com 30% e ele fica com 70%. Ou seja, você vende R$1.000, se você conseguir, você fica com 300 e o pessoal da rádio fica com R$700. Esse é o salário hoje da maioria dos radialistas dessas rádios que eu falei, não. Sociedade, Piatã, Itapuã,
Essas não, essas pagam os funcionários. Mas as outras, é assim que funciona. Vem para cá, venha nos ajudar. Então é assim que funciona. O Ministério Público deveria entrar nessa jogada, Betinho, porque é um trabalho análogo à escravidão. É muito parecido isso com a escravidão. É parecido. Não é uma escravidão, mas é parecido. Porque você tem que levar o dinheiro, eles não lhe pagam, você leva o dinheiro para eles e eles te dão, como diria Chico Anísio. Tá? Então esse é o rádio de hoje. Porque não tem. Qual a rádio que tem coordenador? Não tem. Você vê quem são os coordenadores hoje? O cara é dono da equipe, digamos, de esporte, ele é coordenador, ele é dono, ele é produtor, ele é editor, ele é vendedor comercial, coitado, ele tem que se virar, senão ele não vende e não paga a emissora, entendeu? Mas antigamente as rádios tinha o cara que era o gerente de esporte, o editor de esporte, o coordenador de esporte e o gerente comercial de esportes. Um abraço, obrigado, Bruno. Tá? Então isso é para a história que eu estou falando, viu, Bruno? Esses 100 anos eu estou fazendo aqui um balanço. Você trabalhou com sua carteira assinada, plano de saúde, ganhava um salário mais ou menos, por isso que o senhor tem 2 carros na garagem, está morando num apartamento com vista para o mar, por isso que o senhor conseguiu algumas coisas, por esse tempo que você trabalhou lá 20 anos atrás. Mas se você fosse começar hoje, você estaria lenhado. As suas alternativas seriam muito poucas. A não ser, você ouvir alguma rádio falar mal do governo, do governador, do prefeito? Não fala, porque quem mantém rádio hoje é o governador e o prefeito. O governo do estado e o governo do município. Esses são os responsáveis por essas emissoras estarem no ar. Então acho que esse vídeo vocês têm que mandar por aí, porque é um alerta para o rádio não morrer, para que o rádio continue vivo, para que o rádio seja essa força que sempre foi. 100 anos. Vem pendrive, vem YouTube, vem Viet, vem Riet, vem televisão, vem cinema, e ninguém derruba o rádio. Você sabe quem é que vai derrubar o rádio? Os radiodifusores, os donos de rádio. Esse sim. Porque hoje não tem radiodifusores, tem os laranjas dos donos da rádio. Né? Os laranjas. Então eles é que comandam. O cara é político, tem um monte de empresas, Betinho, e ele tem uma empresa lá que ele cria galinha. Aí ele diz assim, pô, das minhas empresas, cadê? Achando aquele cara que toma conta da galinha, dos galinheiros, bota ele para dirigir a rádio que eu vou comprar. Aí o cara do galinheiro vai dirigir a rádio. Aí ele chama o filho dele, né? Aí o filho que não gosta de nada, só gosta de curtir, né? Alguns gostam de cheirar, outros gostam de beber. E aí bota esses caras aí, e que de repente vai querer o quê? Uma mata. Ah, não, aqui é bom para ganhar dinheiro, a gente se alia aos políticos e a incompetência vai aumentando cada vez mais. Então, a nossa perspectiva do rádio é muito ruim. Né? Tá aí esse negócio do podcast, vai enjoar. O povo vai enjoar. Porque o podcast todo mundo faz, todo mundo fala, todo mundo se expressa, mas poucos têm qualidade, poucos têm conteúdo para fazer um podcast. Tem uns que xingam, tem uns que ficam nu, fica com o pito de fora, fica com o Zé Banguelo de fora. Então, cada um faz do seu jeito para chamar a atenção. Tá? Então, isso não é profissionalismo, isso é o fim da picada. Mas o rádio bem feito, o rádio de qualidade, nós perdemos o Boechat. Né? Que rádio fazia o Boechat? Não é? Então, achando